novo amor e ele se chama Intergalactic da Netflix. Gente, eu preciso conversar com vocês sobre essa experiência. Vem comigo nessa. Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, e se você ama esse tipo de produção aqui, séries animadas, filmes animados, já deixa o seu like porque a gente sempre traz conteúdos voltados para isso, e não esquece de indicar o canal para um amigo. Rafa e eu assistimos o novo filme da Netflix, Intergalactic, e gente, nós ficamos profundamente impactados. Eu preciso conversar com vocês sobre isso porque é tanta coisa maravilhosa num filme de 1h30 que me deixou de boca aberta. Essa iniciativa é um projeto do rapper Kid Cudi, que lançou um álbum também, o Intergalactic. Lá no álbum é uma parceria entre ele e o Ty Dolla $ign, e o Ty Dolla também faz uma participação aqui no filme. Além do filme ser um acompanhamento para o álbum do Kid Cudi, eles também têm uma parceria com a Staple, que é uma famosa marca de roupas de streetwear lá dos Estados Unidos, que criou uma coleção especialmente para o filme. E eu tava meio pensativa a respeito de por que eles estavam dando tanta ênfase para um certo moletom lá que o personagem principal usa. Ele é encaixado ali em algumas cenas de metalinguagem do filme que faz todo sentido, mas depois eu descobri que realmente o moletom é o carro-chefe da coleção, e eu achei essa ideia maravilhosa porque tudo que entrelaça cultura pop e moda eu já amo. O projeto em si, o filme, é uma parceria do Kid Cudi com o produtor executivo, o Kenya Barris, e é dirigido pelo Fletcher Mould. Como eu falei pra vocês, é um filme relativamente bem curtinho, por volta de 1h30, e é uma animação. Conta a história do Jabari, que é um jovem que acabou de se mudar ali pro centro de Nova York, porque através do grafite ele criou um personagem, o Mr. Hedger. Esse personagem recebeu uma proposta de ser transferido para os quadrinhos. Então o Jabari vai trabalhar na empresa dos sonhos dele, de quadrinhos, para aprimorar o Mr. Hedger e ele se tornar um personagem oficial ali do selo. E ele tá morando num apartamento incrível, perto dos amigos dele, tá finalmente tendo a vida dos sonhos e pelo qual ele tanto batalhou. Só que logo no começo do filme ele encontra com a ex-namorada, a Carmen, e aquilo ali dá uma mudada na vida dele, porque aparentemente não deixa muito claro, mas pelo que a gente consegue perceber, a Carmen e o Jabari terminaram porque a Carmen não estava valorizando muito os esforços dele para seguir os sonhos quando ele ainda estava trabalhando em uma loja como vendedor de tênis e ainda não tinha alcançado aquele patamar em que ele estava agora. Porém, o filme também dá a entender que quando a Carmen percebe que o Jabari está deslanchando, ela tenta se reaproximar dele. E aí é uma história muito simples, mas o que me pegou foi a forma como essa história é contada. É muito interessante que a gente tenha em 2022 uma produção com tanto apuro visual, com uma estética tão incrível, com uma história tão simples, mas tão bem contada. É uma carta de amor do século XXI. E eu não tô falando de amor metafórico, não. Tô falando de amor de homem e mulher mesmo. Porque em um certo ponto lá do filme, o Jabari conhece a Meadow. Jabari sendo um artista gráfico e a Meadow sendo uma fotógrafa, ambos jovens negros morando numa grande metrópole, super engajados, super criativos, e eles encontram muita afinidade no meio disso. E o filme acaba falando de representatividade, de amor, de como você tentar construir uma relação de amor orgânica num mundo tão conectado e tão digitalizado. Eu fiquei com um pouco de dúvida também, porque no filme eles reforçam muito uma rede social de relacionamento, que parece um pouco com o Tinder. Eu não sabia se ela ia ter uma função na trama e tal, e aí no final acontece uma coisa relacionada a essa rede social. No geral, eu achei muito interessante como o tempo todo eles ficam
massificando as propagandas dessa rede social para dizer que o Jabari e a Meadow eram um casal de jovens tentando ir na contramão, construir uma coisa orgânica, enquanto todo mundo ao redor estava tendo relações superficiais, vamos dizer assim. E o filme, ele é praticamente perfeito e impressionante porque ele acerta muito em tudo. A parte visual é nada mais, nada menos do que fantástica. Os devaneios do Jabari, que é muito viajadão assim, sempre são representados por coisas de galáxia, de espaço, para contrapor mesmo com essa temática proposta do filme, e é sempre muito legal ver essas pequenas inserções de coisas que vão se conectando. Eu amei demais. A gente sabe que os Estados Unidos, a maioria dos estados, diferente do Brasil, tem uma relação um pouco diferenciada com o uso de cannabis, que é frequente no filme e que é meio que essa condução toda ali dessa personalidade viajadora, de certa forma, do Jabari. Então acaba se tornando uma coisa muito tranquila, muito simples, porque não tem problematização disso, sabe? É só uma coisa ali do dia a dia dele, dos amigos. Os amigos dele são muito engraçados, as participações são muito boas. Como tem muita gente famosa, Rafa e eu ficamos nos divertindo de tentar descobrir quem era quem, assim, que tava fazendo as vozes. A gente tem o Ty Dolla $ign, como eu falei, a gente tem o Timothée Chalamet, a gente tem a Laura Harrier, a gente tem a Vanessa Hudgens, o Christopher Abbott, o Jaden Smith e até o Macaulay Culkin, que eu não esperava aqui nesse tipo de produção. A participação dele é bem pequena, mas é muito engraçada e muito interessante. Então é uma coisa leve para você assistir ali no final de semana ou num fim de noite com seus amigos, com seu namorado. É algo com o qual você se conecta facilmente. É mais do que tudo assim sobre amor, sobre diversão, sobre felicidade. Tem um certo conflito ali, obviamente, que a gente já esperava em relação ao término dele com essa ex, que não foi muito amigável, mas assim, é um filme gostoso de ver, sabe? Eu tinha tido essa sensação, obviamente, com Homem-Aranha no Aranhaverso, que correu para que esse filme aqui pudesse andar. A semelhança é inegável. Que andou para que esse filme aqui pudesse correr. A semelhança é inegável. Eu comentei com o Rafa que eu acho assim, o Miles Morales seria muito um amigo do Jabari. Eles dois se dariam muito bem. Tanto a parte estética também e essas conexões feitas através de pequenas piadinhas visuais tem tudo a ver. Eu fiquei muito animada de ter visto isso, porque além de tudo, eu acho que eles conseguiram fazer de uma maneira muito orgânica. O Jabari, ele tem uma personalidade muito simples. Ele é um cara normal, um cara, ao mesmo tempo que ele é criativo, que ele é divertido, ele faz as pessoas se sentirem bem perto dele. Você vê que ele tem um bom caráter ali, tem pequeníssimas discussões a respeito de machismo e do comportamento dele diante da ex e daqueles relacionamentos. Ele sempre buscando ser impecável, mas de uma maneira muito orgânica. Então, além disso, assim, os dois personagens separados, eu fiquei brincando com o Rafa que eles dominam muito bem a arte de serem belíssimos, mas juntos é um dos casais mais bonitos de filmes e séries que eu já vi, e eu tô completamente apaixonada por esse filme. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí que a gente tem ainda algumas coisas pra falar. Não esquece de passar lá no @canalbis, que sempre tem notícias de cultura pop, bastidores, coisas muito bacanas. Dá uma passadinha no perfil do Rafa, @RafaFidelis_. Manda uma mensagem pra ele, solicita mais informações a respeito dessas edições bacaníssimas que você vê aqui no canal, que você pode ter no seu conteúdo. Não esquece de deixar um feedback pra gente aí embaixo, colocar sua opinião, indicar o canal pra um amigo, como eu já falei, e principalmente o like, que é muito importante. Bom, quem tomou a iniciativa de assistir o filme foi o Rafa, porque eu já tinha ouvido falar dele, mas eu ainda não tinha me atentado pra parar pra assistir. Eu acho que o filme impactou ele ainda de uma forma diferente.
gente, porque como ele é editor, ele se liga muito em tudo isso e ele ficou muito animado com a parte técnica, então eu acho que é interessante ele dar uma palavrinha aqui sobre isso. E aí, Rafa, conta pra gente exatamente o que você achou da parte estética, daquela parte mais da edição ali, das piadinhas visuais e tudo mais. Vale lembrar só uma coisa, eu liguei a Netflix já pensando em assistir um filme e essa daí pouco interessada no filme, pouquíssimo interessada, desdenhou do filme e terminou aplaudindo de pé. É só isso que eu queria deixar bem claro, que ela desdenhou da animação, ela não queria assistir, se fosse por ela a gente assistia outro filme, mas eu insisti, coloquei e, assim, os primeiros 5 minutos de filme, na verdade, o primeiro minuto de filme, eu falei, eu vou gostar desse filme. O filme já começa com uma cena visual do Jabari fumando e viajando e muitas cores na tela, muito apelo visual e você já naquele início ali, você já embarca com Jabari, você já entende que a temática do filme vai ser explorar esse apelo visual, como é a animação, você consegue explorar o lúdico de forma muito diferente, é brilhante na minha concepção. Ele brinca muito com a quantidade de frames, né, que é a quantidade de quadros por segundo que você vê na tela. A gente tinha visto no Aranhaverso, quando o Miles Morales ele tá no início, ele é animado a 24 frames por segundo. Né? Então ele fica mais quadrado, enquanto o Peter Parker, o Homem-Aranha normal, ele é animado a 60 frames por segundo. Então ele tem um movimento mais fluido e tudo mais. E quando ele vira realmente o Homem-Aranha, né, o Miles, ele também é animado em 60 quadros por segundo para ganhar essa fluidez. E aqui nesse filme tem um pouco dessa temática quando o Jabari está meio abobalhado, meio chapado, ou meio impressionado com alguma coisa, ou acontecendo alguma coisa meio que tensa na vida dele. Tensa não, porque esse filme não tem tensão, mas quando está acontecendo alguma coisa ali, a vida dele, a gente vê que cai um pouco os quadros, parece até um pouco stop motion, o movimento fica bem quadrado e, por exemplo, quando ele está andando de bicicleta, o movimento fica mais fluido. Quando ele está com a Middle e viajando no amor por ela, no lúdico do amor, as imagens ficam muito mais fluidas. Então, para mim, além da cor, que é fantástico, o filme nessa parte ele é impecável como roteiro, e é um roteiro de uma comédia romântica. A Bá tem muito mais a falar, né, a acrescentar do que eu. Eu não sou um consumidor de comédias românticas, assim. Mesmo assim, o roteiro é legal. Eu gostei bastante, é um roteiro bem simples, que a gente já viu em 300 comédias românticas, mas o diferencial realmente é a parte gráfica. Se você não gosta muito de comédia romântica, dê uma chance, porque realmente a parte gráfica vai te prender no filme, com certeza. Teve duas coisas também que eu achei muito interessantes, que elas são muito rápidas e muito pontuais, mas eu achei que foram muito bem colocadas. Um diálogo sobre o fato da Middle não se relacionar normalmente com homens brancos, que é uma discussão a respeito do afrocentrismo, do relacionamento afrocentrado, que já existe há muito tempo na internet. Eu acho muito interessante, as pessoas têm poucas informações. Eu acho que foi bem discreto, mas foi muito bem colocado ali. Também uma pequeníssima discussão a respeito de um colega de trabalho do Jabari, quando ele entra nessa editora de quadrinhos, que comenta com ele que talvez ele vai ter que mudar o estilo do personagem dele para se adequar. Acaba que não precisa ali, mas o colega de trabalho dele, que é bem curioso, que é um latino, então a gente geralmente não espera muito que pessoas que façam parte de minorias reproduzam esse tipo de discurso, mas a gente acaba percebendo que o racismo estrutural ele é uma coisa que atinge todos os tipos de pessoas e que a gente acaba vendo muita gente reproduzir sem perceber.
mas o colega fala pra ele que ele tem que fazer algo mais branco, mais iluminado e mais leve ou mais limpo, alguma coisa assim, porque o Mr. Red ele é muito sombrio e é uma característica de todo o conceito que o Jabari criou pro personagem, não é uma coisa gratuita. Até o colega de trabalho vem se desculpar por ter dado essa dica e tudo mais, e o Jabari acaba lidando com isso de uma maneira muito simples, porque ele simplesmente insiste no conceito que ele criou. Dá pra perceber como ele e a Middle são engajados de formas diferentes, mas ao mesmo tempo eles lidam com isso de maneira muito simples, muito legal, e acaba se tornando muito divertido. Então eu achei esse projeto maravilhoso, eu espero que venham muitos mais pela frente. Eu achei fantástico que tenham ressignificado completamente um roteiro tão simples e tão batido e tenha se tornado uma coisa que, por exemplo, falou demais comigo, sabe? Poxa, eu escrevo poesia e escrevo contos e tal, e eu tô sempre tentando falar sobre isso, tal, sobre essas coisas. O orgânico tentando sobreviver apesar de coisas tão rasas. Então, eu acho que foi tipo uma ilustração de coisas que eu já vinha pensando há muito tempo. É uma pena que eu tenha que chegar aqui pra vocês pra falar sobre esse filme e não ter tantas referências como ele. Por exemplo, na minha mente vem Aranhaverso, vem o curta, foi o vencedor do Oscar, a respeito de amor próprio das meninas negras se conectarem com o seu cabelo natural, e uma ou outra produção mais pontual. É triste porque a gente vê que algo tão fantástico acaba sendo, sabe, pouco, poderia ter mais. Então eu espero que, assim como o Aranhaverso já tinha aberto portas, esse filme também abra. Eu acho que a Netflix está muito interessada em fazer mais coisas como essa. Acho que boa vontade da parte deles não falta. Então vamos ver se eles vão partir com essa boa vontade para ação e fazer mais produções como essa, porque foi uma experiência muito, muito incrível que eu vou levar pra sempre, porque assim, pode ser que a Intergalactic acabe se tornando um filme que vai ficar só lá no catálogo e muita gente não lembre depois, mas eu vou guardar assim essa ressignificação de coisas que eu já conhecia de uma maneira nova, e eu espero poder ter essa experiência de novo. Indico muito, se você não assistiu, corre lá pra dar uma conferida. É isso, não esquece de dar sua opinião aqui embaixo e até a próxima!